Olá, boa noite, irmãos. Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre, até o que já foi abordado no louvor, sobre a questão de ser o sal da terra e a luz do mundo. E eu gostaria de trazer para vocês algumas reflexões que são importantes para a nossa caminhada, no sentido da gente avaliar se nós entendemos certas responsabilidades da caminhada com Cristo de maneira bem clara. Hoje em dia, parece que se tornou bem comum que as pessoas considerem que façam parte da vida cristã meio que por uma aderência ao invés de uma adesão. Ao invés do sujeito ir lá e voluntariamente dizer, eu quero fazer parte disso, ele simplesmente vai chegando, vai usufruindo, ele acha que está tudo certo, mas não há o sentido de conversão. A minha vida caminhava de uma determinada forma, e por alguma razão eu me encontrei com Cristo e eu mudei a minha maneira de viver por causa de Cristo, por causa do Evangelho de Cristo. Então, por isso é importante que a gente reavalie algumas das coisas que a Palavra de Deus faz, o nosso entendimento acerca disso, para que nós não sejamos aqueles que apenas sabem falar as palavras certas, apertar os botões certos da fé, mas que não conheçam Cristo genuinamente, não tenham uma jornada de transformação, onde o Evangelho se materializa na sua própria caminhada. E uma das coisas que é fundamental e que é um dos grandes resultados acerca da transformação do Evangelho na vida de qualquer pessoa, é a clareza com que ela se liberta de tudo aquilo que a aprisiona, mesmo que a gente saiba que esse conceito de liberdade, ele é um conceito, em termos assim, absolutos, meio relativo, porque nada está livre de Deus. Absolutamente ninguém consegue fugir da autoridade de Deus. O que o Evangelho vai nos ensinar é que a verdadeira liberdade é estar exatamente no lugar onde Deus está dizendo que é bom. Porque não é possível ficar fora do alcance de Deus, mas você pode ir na contramão daquilo que o próprio Senhor está dizendo que é bom. Ainda há essa possibilidade. Há de chegar o dia em que o Senhor vai passar a régua em toda a história da humanidade. Todos prestaremos contas das nossas obras, quer sejam boas, quer sejam más, perante o tribunal de Cristo, e o problema é que Cristo ocupa 3 posições nesse julgamento. Cristo é o juiz, Cristo é o advogado, e Cristo também é aquele que, para aqueles que são salvos, ele ocupa o seu lugar, porque o sacrifício dele é que paga pela sua pena. Então, não dá para enganá-lo, não dá para argumentar, não adianta pegar a Bíblia e falar, deixa eu ver se eu acho alguma brecha na legislação aqui, para que eu possa me defender. Esse negócio simplesmente não funciona. E não é isso que a própria Escritura espera de cada um de nós. Mas uma característica marcante na vida de todos aqueles que conheceram o Evangelho é que nós entendemos que devemos viver de uma determinada forma e assumimos a responsabilidade por isso, mesmo que as nossas ações, pela nossa incapacidade, pela nossa incompetência, nós não conseguimos fazer as coisas boas, a não ser que o próprio Deus nos ajude, Mas mesmo com todas essas limitações, não damos desculpas, assumimos a responsabilidade pela nossa vida e nos portamos de maneira coerente, dizendo, Senhor, eu estou aqui, eu vou dedicar a minha vida a fazer aquilo que o Senhor está dizendo que é importante, aquilo que o Senhor está dizendo que é bom. E aí você vai lá e você erra, mas você recua, se arrepende, confessa o seu pecado e vai de novo, e de novo, e de novo, até que chegue o último dia da sua vida. E o Senhor se alegra exatamente pelo senso de responsabilidade e a própria atitude que vai se formando cada vez mais intensamente na vida dessa pessoa, pois este deixou agora de ser um servo e um servo inútil, mas ele se tornou alguém que é como um filho. O filho é aquele que está preocupado no serviço ordinário que ele tem que fazer, em agradar o seu pai. Ele é coparticipante de tudo aquilo que é o benefício do seu próprio trabalho. Mas ele não está trabalhando para um patrão, ele não está trabalhando para alguém que o explora, ele não está trabalhando para o governo, que faz promessas para você, e tem que ter muita fé para acreditar que as promessas vão se cumprir de algum jeito. Não. Deus te chama para ser parte de algo do qual você senta à mesa como filho.
E isso, a marca de que isso aconteceu na nossa vida é o nosso senso de responsabilidade. Ou seja, nos tornamos verdadeiramente livres quando nos libertamos das outras coisas e usufruímos agora dessa posição em que, como filhos, assumimos a responsabilidade por aquilo que está colocado na nossa vida. E como isso tem se tornado difícil nos nossos dias. Em todas as esferas da nossa existência. Uma das coisas que mais me irrita, me mata, quer seja na caminhada do ministério, quer seja entre pastores a conversa está do mesmo nível, viu, gente? Pra vocês entenderem que eu não estou falando que um é mais burro que o outro, não. É um jeito de ver a vida que está fazendo umas curvas esquisitas. E a gente vê isso no sistema educacional e a gente vê isso no trabalho. Diante de um problema, a pessoa vira para você e fala assim, o que eu tenho que fazer? Ué, se nós estamos aqui para dividir um trabalho, eu viro para o Guilherme e falo, Guilherme, pega isso aqui, você resolve isso aqui? Resolvo, aí eu resolvo isso aqui. E aí eu tenho que fazer o meu, e depois eu ainda tenho que dizer o que ele tem que fazer, eu estou fazendo o meu e o dele, né? Quando você não faz a menor ideia de como algo é feito, de fato, você vai procurar instrução. Ei, me ajude aqui, porque eu assumi a responsabilidade sobre isso, mas eu preciso de ajuda, o que eu tenho que fazer? E uma coisa que, trabalhando na área de TI, por exemplo, eu sempre falava para o cara, quando eu pedia ajuda para alguém, não resolva o meu problema, me ensina. Porque se na hora que eu tiver um problema de novo, eu tenho que te chamar de novo. Eu não quero um guru, eu quero o cara que me oriente. Me fala, então, por exemplo, em termos teológicos, né? Eu tinha uma pergunta muito complexa, as pessoas que eu mais passei a admirar é o cara que falava assim para mim, você quer saber sobre isso daí? Pesquise sobre isso. Ele me dava uma expressão e leia o livro tal. Aí vinha aquelas lapas de livro de 600 páginas. Aí você fala, não, vai dar trabalho para eu encontrar essa resposta, né? Mas o quanto que você quer essa resposta? O quanto que você assumiu a responsabilidade e fala assim, eu preciso achar a resposta para esse problema que eu não sei nem de onde veio. É sério isso. E esse problema não é novo, mas talvez na nossa geração estamos vivendo o caos nesse sentido. O caos. Eu me lembro, desde o começo dos anos 90, quando eu estava entrando na adolescência, de ver o jeito que o meu pai tratava funcionários na empresa. E meu pai tinha um livrinho lá, que aliás hoje é meu, né? Eu já furtei esse livrinho do meu pai. Ele estava todo despedaçado, eu reencadernei ele, guardei, e esse livrinho contava uma história que é uma crônica que saiu num jornal nos anos 70, e aí esse era tipo uma revistinha de seleções de coisas antigas, e estava lá essa história. E essa história para mim foi muito interessante, porque eu vi aquele padrão na vida de muitas pessoas, diversas vezes, e o pior, eu vi aquele padrão na minha vida. Não é só assim, como as pessoas são ruins. Eu percebi que facilmente eu me torno aquilo que a historinha critica, de certo modo. E eu ia trazer o texto, mas eu falei, não, gente, vou ler texto aqui, é curtinho, umas 2 páginas. Falei, mas eu vou só contar a história para vocês, e vocês já vão entender. O texto se chamava Uma Mensagem a Garcia, e fala sobre o tempo que estava tendo a Revolução Cubana, lá na década de 50 ainda, né, do século passado, e no meio do caos político que havia se tornado aquilo lá, havia o desafio de contactar um sujeito chamado Garcia, que era um militar que estava numa linha de frente. Só que nós estamos falando, gente, de 70 e poucos anos atrás. Então, não é que não tinha celular, não tinha nada, você está entendendo? Você falar com o cara lá, um cara que está num fronte de guerra, não tem um telefone fixo lá no fronte de guerra. Para um cara que está intocado numa guerra de guerrilha, enfiado no meio do mato. Tem que mandar alguém, e aí você tem que achar o cara, esse é que é o problema. E o texto conta a história que o presidente lá de Cuba, né, acho que era antes do Fidel, ele precisava mandar uma carta para esse tal de Garcia, e um cara virou para ele e falou assim, não, eu sei de um homem que resolve esse problema. Aí chamaram esse cara, falou, peraí, esse cara leva essa carta? Leva. E aí ele escreveu a carta, selou, colocou lacrada, bonitinha, né?
Quando entregou para ele, falou assim, eu preciso que essa carta seja entregue para o Garcia. O cara virou e falou assim, sim, senhor. E ele catou ela, botou num saco plástico, dobrou, botou dentro de uma bolsa de couro, vestiu e saiu correndo pela porta. Ele não perguntou nada. E aí diz que ele pegou um jipe, andou até numa estrada, aí chegou lá, ele foi num rio, ele pegou um barco, e a hora que o barco estava no meio do nada, ele pulou e saiu nadando, e ninguém nunca mais viu esse cara. Mas a mensagem chegou. E depois o texto falava sobre isso, o texto falava assim, ó, se você estiver na sua empresa, chame um funcionário agora e pergunte para ele assim, ó, descobre para mim o que é tal coisa. E na época não tinha internet, hein, gente? Nós estamos falando de o pesquisa vai numa enciclopédia. E lá na empresa da minha família, até hoje, tem uma coleção de enciclopédia. A pessoa hoje em dia não sabe nem usar, né? Quando vai votar, eu sinto raiva, gente. Que eu vejo que a pessoa que está lá virando as folhas não sabe ordem alfabética. Vocês passaram por isso ou fui só eu? A pessoa vai procurar o meu nome que é com A. E eu estou vendo ela procurando em todos os As. Eu falei, olha, depois que foi o A, a próxima letra também está em ordem alfabética. E eu, mais para frente, eu ter que falar para a pessoa, catastrófico, né? Voluntário, maravilhoso, né? Mas aí, usar a enciclopédia, esquece. E o texto falava sobre isso, falava assim, infelizmente nós não temos uma geração de pessoas que é capaz de levar uma mensagem a Garcia. Gente que resolve. E eu pensei muito sobre isso, mas não em termos de trabalho, não em termos apenas de uma proatividade na questão de onde você vai ter um emprego, embora isso se reflita também como algo que, por ser raro, é valioso. Pessoas que têm atitude, né? Mas eu refleti muito sobre a dificuldade da minha caminhada com relação a materializar isso na espiritualidade. Que espiritualidade é essa que eu estou dizendo que tenho em Cristo? Que evangelho é esse que alcançou a minha vida? O que é fazer parte do corpo de Cristo? O que é fazer parte da igreja de Cristo? Se no final das contas eu preciso que alguém diga, levanta a mão, abaixa a mão, né? Alegre-se no Senhor, pula e tal, como se a gente fosse um bando sei lá, de macaquinhos amestrados. O pior é que se não disser, aí que a gente não faz mesmo, né? O problema não está em quem, de certo modo, tenta nos estimular a lembrar o que nós estamos fazendo aqui. Mas o problema está sobre o quanto nós não assumimos a responsabilidade por aquilo que talvez a gente não deveria nem ter que se lembrar. Nós temos palavra de dízimo, oferta, lá. E aí aquela utopia, em 2000 anos da história da igreja, nós ainda não conseguimos não falar sobre esse assunto. Lá em casa, sabe, a fonte de renda, eu e a Marina. Nós não precisamos falar sobre as nossas responsabilidades. E sabe aquela utopia que eu vejo muitos casais falando assim, não, ó, tem que ter tudo junto, uma conta conjunta, bota tudo junto lá. É saudável, mas nós nunca tivemos. É saudável, porque nós não temos o senso de divisão só porque está em contas diferentes. Você está entendendo? No entanto, nós dois sabemos que as responsabilidades são nossas. E aí a gente sai às vezes para comer, vamos no espetinho, igual a gente vai semana passada. E aí fica assim, não, você paga ou eu pago? Aí tem que ver onde tem o dinheiro, né? E aí, não, eu pago. Nós estamos os dois brigando para ver quem vai pagar. Sabe para quem está sobrando dinheiro? Para ninguém, viu? Porque às vezes eu vou pagar no crédito. E é uma utopia, né? Você fala assim, na igreja a gente poderia viver a mesma coisa. Por que isso não chega lá? Por que em 2000 anos da história da igreja? Porque primeiro, não são pessoas que estão há 2000 anos sendo formadas, né? A cada geração meio que volta lá no começo, a gente tem que ser formado novamente. Mas, nós vamos vendo o quanto que somos infantis e o quanto que não entendemos a responsabilidade como um todo. Então, Deus nos chamou para quê? E o quanto que aquilo que é o chamado de Deus para mim se materializa em ações práticas e conscientes. Conscientes. Porque se eu não tiver a consciência da importância do culto,
eu participo do culto quando der. Se eu não tiver a consciência do meu engajamento financeiro, eu dou aquilo que sobra. E na minha casa não sobra. Mês passado, eu estava conversando com o Guilherme. Eu fui dar o dízimo do mês passado quase nesse mês. Porque mês passado foi punk, apareceu umas contas. E é óbvio que se você deixar para o final, não sobra. Aí o que eu fiz? Eu ia fazer essa conta pagar de qualquer jeito. Não é esse o detalhe. Né? Mas tive que fazer uma manobra juntando as moedas de outro lado. E no final aquilo que eu me comprometi deu certo. E aí ficou engraçado, que aí esse mês, a hora que entrou algum dinheiro, então eu dei dízimo talvez 2 vezes num período de 10 dias. Agora o próximo é demorável. É o problema de eu não ser empregado. Mas o que eu estou dizendo é, o quanto nós temos esse senso de responsabilidade pelo todo. O quanto que em nós há a clareza a respeito do empenho de estar junto, porque nós entendemos o que isso significa. E esse senso de responsabilidade é também nas coisas desagradáveis. Afinal, pagar a conta é desagradável. E eu não estou falando do dízimo, agora eu estou falando eu e a Marina lá no botequinho comendo espetinho. É óbvio que se eu tiver que escolher entre se paga eu ou ela, eu prefiro que ela pague todas as vezes, porque aí me sobra algum dinheiro para eu fazer outra coisa. Mas não é assim que as coisas funcionam. Às vezes a discussão entre nós fala, não, eu pago. Não, mas você pagou da última vez. Não, mas eu vou pagar de novo. Algo que seria uma coisa maravilhosa, né? Então, meus irmãos, a questão é a seguinte: nós somos servos inúteis mesmo, que não apenas não assumem o lugar da mesa do Senhor como filhos, mas pior do que isso, dependem do tempo todo de que alguém fique te estimulando a ser aquilo que o Senhor já disse na Escritura que você deveria ser. Isso é uma medida boa para a nossa espiritualidade. A gente olhar para a nossa vida e pensar assim, como se materializa a minha devoção? E aí a gente vai para a Escritura, para ver qual é a proposta de Deus, e aí então a gente tentar harmonizar essas duas coisas. Isso tudo que eu estou falando com aquilo que a Escritura está dizendo, no sentido de que vocês vão ver que nós às vezes repetimos as palavras, usamos os nomes de maneira muito bonita, mas a gente não pensa no significado das expressões. E é isso que a gente vai tentar fazer. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 5. Nós vamos ler 3 versículos aqui, né? 4 versículos, do 13 ao 16. 13, 14, 15 e 16. Um texto clichêzaço e que fala sobre o sal da terra, né? Então, se é do sal da terra, aí vira uma expressão que não quer dizer mais nada, né? Teve uma época que eu fiquei tão birrado com esse negócio de tudo era sal alguma coisa, sal editora, sal blá blá blá, projeto sal. Eu falei, se algum dia eu rachar esse ministério, eu vou criar uma igreja que vai chamar Açúcar do Céu, para ser o oposto do sal da terra, né? A expressão sal da terra é fantástica, porque é bíblica, mas a gente tem que entender o significado dela, porque senão fica parecendo que açúcar do céu é melhor que sal da terra, né? Essas palavras são de Jesus, diz assim, Mateus 5,13, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Só um detalhe, viu gente? Há dúvidas até se exista a possibilidade do sal perder o seu sabor. Isso aqui é uma ideia hipotética mesmo. Imagina algo que é vendido no mercado como sal, tem aparência de sal, tem cheiro de sal, mas você bota na comida e não salga. Não serve para nada. É essa a ideia que o texto está falando. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma vela e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Fantástico, né? Então, o sal tem aquelas coisas básicas que a gente sempre fala, né? O sal tem a função de conservar, o sal tem a função de dar sabor, realçar o sabor da própria coisa. Mas como isso se materializa na nossa vida prática? O que isso significa que precisava ser visto em mim
e que pode não estar sendo visto adequadamente. Eu sou um servo inútil nesse sentido. Se alguém não falar para mim que isso é importante, isso não ocupa lugar nas minhas preocupações. E eu acho que o próprio texto aqui já dá a ideia nesse sentido, quando fala no final aqui, né, que aquilo que a gente está fazendo ou sendo tem que ser feito, tem que ser visto diante dos homens para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Eu já falei anteriormente, há uns anos para trás aqui, sobre a expressão, e há muitas expressões na Bíblia que a gente repete sem pensar nelas, a expressão glória de Deus. Afinal, o que significa glória? Porque a gente fica glória, 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 e outro dia eu vi um cara na internet falando um negócio legal, e aí ele abriu lá no hebraico para mostrar, e são as coisas que a gente repete e não sabe, né? Ele falando assim, não existe aleluias. Ele fala, porque aleluia já é plural. E nós falamos aleluia sem pensar no significado de aleluia, que eu nem lembro agora qual que é também, o significado exato da coisa, e a gente só aprende a expressão. Então é bom a gente pensar no negócio, né? Então se você não sabe falar aleluia, entendendo o que é aleluia, então fale o que você sabe, porque isso glorifica muito mais a Deus. Deus, eu me lembro de ver um cara orando, e o cara era novo convertido, e falava, Deus, obrigado porque você é o cara. Aí você assim, não, mas que oração ruim, né? Mas era sincera. O Senhor é o cara. Aí eu falei, ele não tem expressão melhor para definir aquilo que é o que ele está percebendo de Deus. Bom, o que é a glória de Deus? A glória de Deus é como se fosse a presença de Deus, o peso da presença de Deus. Essa é a ideia da glória. Ou seja, quando Deus está num lugar, Ele não precisa se apresentar. Ele não precisa pedir licença. Deus, estando num lugar, uma figura bem legal disso daí, é como se você colocasse um elefante numa loja de cristais. Não tem como você não ver que ele está lá, porque ele é colossal e ele transpassa tudo. Não tem nada que ele não vai conseguir tocar. A glória de Deus é a presença de Deus. É o peso da presença de Deus. E a Bíblia fala o tempo todo da glória de Deus e a glória de Deus. A glória de Deus, na verdade, quando nós glorificamos a Deus, nós estamos reconhecendo Deus dessa maneira, como Ele é. Só que a Escritura também fala da glória dos homens. E é isso que eu quero usar para fazer a conexão daquilo que eu propus aqui para vocês, de ser o sal da terra e a luz do mundo. Se Deus tem o peso da sua presença, a nossa presença também tem peso, embora é um pezinho de nada, né? Porque se for pôr na balança o infinito contra qualquer coisa, é óbvio que lá pesa mais. Mas a nossa presença tem peso. Ela tem, e tanto é que Cristo se fez como um de nós, para que a mensagem da salvação fosse anunciada. Ele demonstrou que não é só o peso que faz toda a diferença, mas que Deus decidiu ser visto através de nós, de pessoas, e que se não for através do nosso testemunho, Deus não será visto de forma alguma. É por meio do testemunho que nós aprendemos sobre Deus, que nós ouvimos falar de Deus, que nós um dia pegamos uma Bíblia e abrimos, e então nós pudemos ter um contato direto com o próprio Deus. Mas alguém falou de Deus para você em alguma situação. E foi o próprio Deus que estabeleceu isso. Se Deus rasgasse os céus e aparecesse na Tubal Vilela, 10 horas da manhã, a hora que o banco está abrindo, que é a muvuca, não precisa de evangelização. Todo joelho se dobra pela natureza do espetáculo. Até o diabo se ajoelha diante de Deus, porque não tem jeito. Deus não tem que forçar ninguém, só o peso da presença dele impõe. E o peso da nossa presença? Mesmo sendo irrelevante em termos de Deus, mas em termos das relações que nós temos, ela tem algum peso. Ela ocupa algum espaço, ela deve representar alguma coisa. Se nós somos o sal da terra, deveríamos entender o seguinte: ser este sal, então precisa ser algo que faça com que a nossa presença represente algo de verdadeiro valor. Aí a gente vem para o clichê, aquela ideia de
Qual que é o problema do sal? Dosagem. Se botar pouco sal, a comida fica ruim. Se botar muito sal, a comida fica ruim. Mas, dependendo da situação, você taca 8 kg de sal em 1 kg de carne e você faz o presunto Parma. Se você fizer isso num pernil. Existe a dose adequada e perfeita e ajustada para cada situação e para cada lugar. A nossa presença, ou seja, a glória dos homens, o peso da nossa presença, na estrutura da realidade, no lugar onde Deus nos coloca, no trabalho, na vida, na escola, na família, em todas as situações. Como ela poderia ser associada a essa dosagem do sal? Então, às vezes ser pouco é bom. Se o cara está com uma pressão alta, vai ter que ser pouco. Às vezes ser pouco é ruim. Às vezes ser um absurdo de muito é bom. O que realmente importa não é a regra. Por isso que eu falo que eu tenho raiva quando alguém vira para mim e fala assim, me diz o que é que eu tenho que fazer. E eu posso anunciar para você o Evangelho, eu posso tentar esclarecer ao máximo aquilo que é a mensagem do Senhor. Mas um dos grandes sinais de que nós não apenas fomos chamados para a salvação, mas de que verdadeiramente entregamos a nossa existência para Cristo, é quando essa preocupação passa a ser nossa, e a gente fala assim, eu preciso saber o que eu tenho que fazer, e eu vou resolver esse problema. Ao invés da gente terceirizar, diz o que eu tenho que fazer. Aí eu li a Bíblia e descobri o que eu tenho que fazer. Agora você quer que eu leia a Bíblia para descobrir o que você tem que fazer? Eu ainda estou tateando. Eu posso te ajudar a ler a Bíblia. Mas na sua relação com Deus é você e Deus. O peso da nossa presença é um sal em dosagem perfeita? Quando a gente vai para outra figura citada aqui, né, a luz do mundo, que tipo de luz que nós somos? Esses dias eu estava olhando, eu fico vendo aquelas fotos, a Marina e eu, o Pedro que gostam muito desses negócios de espaço e não sei o quê, sabe uma pessoa que não está nem aí para isso? Eu gosto de ver as missões, né? Igual o pessoal, foi lá, deu a volta na Lua e voltou. Aí fica assim, e se você ganhou para você fazer um tour desse? Pode ir você. Não quero, velho, não tenho o menor interesse. Eu fico vendo só os problemas de saúde que dá nas pessoas que saem da órbita da Terra, eu vou perder meu tempo com isso. Deixa eu mudar de assunto, porque deve ter uns terraplanistas que depois vai ver esse negócio na internet e vai falar assim, não dá para sair da Terra. Tá bom, não é disso que eu ia dizer. Mas aquelas fotos que a gente vê dos satélites, telescópios e tudo mais, eu estava vendo outro dia um cientista explicando, que ele falando assim, ó, se você pudesse estar lá no lugar onde o James Webb, lá, que é o telescópio mais moderno que existe hoje, está apontando, e você olhasse com os seus olhos, você não veria nada daquilo que a foto está mostrando. Por quê? Ele falou, porque as fotos que a gente tem tirado com os telescópios, elas são calibradas para pegar coisas do espectro luminoso que vão além do visível. Aí eu fui pesquisar sobre isso, e dizem que no espectro da luz, ou seja, de todas as cores que existem, nós enxergamos 5%. E muitas das coisas fazem parte do nosso dia a dia. O controle remoto, agora tem umas televisão que está mais moderna, né? Que você pode esconder o controle, apertar o botão, ela funciona, porque ela está funcionando por rádio. Mas todos os controles, até uns 5 anos atrás, tem que apontar para a televisão, né? Por quê? Porque tem um LEDzinho ali que usa luz infravermelha. O que significa isso? Você pega o arco-íris, aí tem o vermelho lá, que vai estar numa ponta, tudo para baixo do vermelho, o olho humano não enxerga. Mas você sabia que aquilo lá, o controle remoto é uma lanterna? Curiosidades científicas agora. Você pega a câmera do seu celular, se você tiver um controle desse, e você aperta o botão e olha a frente dele com a câmera do celular, e você vai ver a luz que a câmera do celular pega, e transforma em luz visível. Eu descobri isso há muitos anos, viu? Mas o ser humano enxerga 5% do espectro da luz existente. E a pergunta então é o seguinte, eu sou a luz. Ser a luz é isso mesmo, é a nossa vocação.
Mas a luz que a gente é visível? Porque quantos de nós querem ser o infravermelho de Cristo, sabe? Eu estou aqui, eu faço a função, mas não quero ser visto, não quero chamar muita atenção. Eu quero ficar aqui quieto, na minha, não quero arrumar muita confusão. E a gente vira literalmente os agentes secretos, né, do Evangelho. E isso é muito ruim. Porque o que o texto diz para nós aqui no final é que assim deve brilhar essa luz nossa diante dos homens, para que eles vejam as nossas boas obras e glorifiquem a Deus. Uma luz fora do espectro visível, ela compromete a percepção. Esse meu óculos aqui, ele tem aquele filtro de luz azul, para quem fica muito no computador, né? Quando vocês botam letra aqui no louvor e acende a luz azul, borra. Olha que coisa engraçada, né? Eu tiro o óculos, eu enxergo melhor do que com óculos. Todas as outras cores, eu enxergo beleza. Então, esse negócio da luz é muito sério. A gente tem que entender o quanto que nós temos que entender, compreender o nosso papel de sermos luz da maneira adequada, da maneira que Deus deseja. Se você colocar um lugar onde não tem nenhuma outra fonte de luz, uma luz azul apenas, tudo que é branco vai parecer que é azul. Se você colocar uma luz verde, tudo que é branco vai parecer que é verde. Ou seja, uma luz que não cumpre o seu papel também, dentro de tudo aquilo que seria o espectro do visível, ela atrapalha. Então dá para você ser sal da terra e luz do mundo, e ainda assim não ser um cristão maduro, não ser uma pessoa que entendeu tudo aquilo que você foi chamado para ser. E aí a medida, para a gente encerrar aqui, que eu diria que é assim, o divisor de águas é quando você entender isso daqui. Abra sua Bíblia comigo, João capítulo 15, no verso 20. João capítulo 15, verso 20, a gente vê o Senhor Jesus falando a respeito da maneira pela qual nós viveremos e alguns sinais, algumas marcas que são inevitáveis na caminhada de todo aquele que professa o Evangelho. Diz assim, João 15, 20. Lembre-se das palavras que eu disse, nenhum escravo, em algumas versões está servo, né? Nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. E se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Até aqui, legal, mas vamos ler os 2 versículos antes? Para você ver o probleminha que tem aqui nessa história. O verso 18 diz assim: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. E aí eu pergunto para vocês, se nós somos o sal mesmo, que se esforça por ter a boa medida, realçar o sabor quando isso é necessário, ou ser numa quantidade absurda para trazer a conservação quando isso se faz necessário, se nós somos a luz do mundo, que não está aqui para tentar fazer o que é branco ficar azul, o que é branco ficar verde, mas nós queremos que aquilo que é branco seja visto como branco, aquilo que é verde seja visto como verde, e cada cor seja percebida como ela realmente é. Se nós somos isso tudo, se nós entendemos que essa responsabilidade é nossa, nós estamos sendo odiados por cumprirmos o nosso papel? Porque eu vejo um tanto de gente que fala assim, as pessoas têm inveja de mim. Gente, a gente se ilude demais. Ninguém tem inveja de ninguém, não. Ou tem inveja de todo mundo, que é a mesma coisa que não ter de ninguém. A inveja é um problema da pessoa já, não é do objeto que ela inveja. Dá uma raiva, né? Igual o Marcos Paulo falando aqui, comprou um carro. Eu não tinha visto seu carro. Até a hora que eu te vi ali, as pessoas não se alegram mais de ver os irmãos trocando de carro. Saiu daquela encrenca lá, o Senhor te livrou. Para outras maiores e outras maiores, é a vida, ter carro, ter filho, plantar igreja, ter família, ser casado, é uma bênção, e vai só subindo o nível, a gente vai matando essa tijolada no peito e dando glória a Deus.
sem medo de vamos de novo, e de novo, e de novo. Então a gente não é odiado pela inveja que as pessoas têm de nós. A maior parte das pessoas não está nem aí para nós, gente. A gente fica, mas tem uma inveja. Não, as pessoas me odeiam porque eu sou sincero demais. Não, eu sou chato. Vamos parar de dizer uma coisa, mas pensando em outra, porque... Não, às vezes eu sou chato mesmo. A medida da coerência não é você achar que todo mundo está errado e você está certo porque você mantém as suas posições. A medida da coerência é se você está sendo odiado pelas causas certas. Cristo não foi odiado por ser a pessoa que tem atitude igual você tem, igual eu tenho, diante dos problemas que a gente enfrenta. Não. Cristo foi odiado porque ele falava a verdade? Sempre. Mas ele também era afetuoso? Sempre. Sempre. E quanto maior o problema, o BO que chegava para ele, mais afeto ele expressava. Uma coisa incrível, acolhia as pessoas de um jeito, mas não passava pano para ninguém. Porque ele queria salvar as pessoas. Olha que coisa legal. Isso é uma medida muito boa para a nossa caminhada. A gente pensar assim, nós estamos sendo odiados por causa de sermos a luz do mundo e o sal da terra. E essa é a grande questão. E o texto continua, se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Isso é verdade na nossa vida, porque fica parecendo que nós estamos tentando arrumar menos problema no mundo a cada dia da nossa existência. O que eu quero? Me integrar melhor no mundo. Eu preciso de dinheiro, eu preciso de seguidores no Instagram, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso ter a casa que todo mundo está dizendo que é a casa que quem tem é bem sucedido, eu preciso fazer viagem, eu preciso publicar as fotos, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. E da onde veio essa ideia? Fica parecendo que quanto menos eu sofrer nesse mundo, mais abençoado eu sou. Tem alguém mais abençoado que Cristo? Não tem, e o mundo o odeia. O mundo matou. E nós estamos achando que a nossa caminhada vai ser diferente. Glória a Deus, viu, meus irmãos? Pelos momentos que nós ainda vivemos. Porque a própria Escritura diz que a coisa vai só piorando e descendo ladeira. Mas o quanto nós ainda temos uma certa liberdade. O quanto nós podemos professar a nossa fé. O quanto nós temos uma certa liberdade para colocar dinheiro em onde nós acreditamos. E o nosso trabalho onde nós acreditamos. Mas se a gente não está incomodando o mundo, nós somos verdadeiramente o sal da terra e a luz do mundo. Acho que essa é a grande questão, essa é a reflexão que precisa ser feita por todos nós. Então, meu apelo nessa noite. A gente sabe o que o sal faz, a gente sabe o papel da luz, mas que você olhe para a sua vida, para a sua caminhada e pense. Considere diante de Deus, fala, Senhor, eu estou realmente sendo aquele que está pegando o problema e falando assim, eu vou ser a solução, Senhor. Ou você está virando diante de Deus e fica, o que eu faço? Ai, Senhor, eu compro um carro branco ou um carro azul? Não, mas Deus sabe de todas as coisas. Amém, irmãos. Mas você acha que Deus está preocupado com a cor do carro? Eu quero ver se você entendeu o seguinte, glória a Deus se eu comprei esse, ou glória a Deus se eu comprei aquele. Glória a Deus quando o seu filho deu certo, e glória a Deus quando o seu filho deu errado. Glória a Deus quando você está são, e glória a Deus quando você está doente. Isso era para ser óbvio. Isso é para ser de uma clareza tremenda para nós.
Nós somos odiados por vivermos dessa maneira? Ou nós somos odiados por outras coisas? Eu creio que é isso o maior desafio dessa caminhada, e é isso, meus irmãos, que nós queremos que todos vocês tomem posse e alcancem verdadeira maturidade. Que a gente possa ser pessoas que tomam as rédeas daquilo que lhe está proposto, que está à sua frente. Mas eu não sei o que vai ser da minha vida. Nem eu sei. Mas eu sei o que eu tenho hoje para fazer. Eu sei os irmãos que eu tenho, eu sei a igreja que eu tenho, eu sei os problemas que eu tenho, os problemas que os meus irmãos têm, e eu tomo isso para mim. E digo, Senhor, eis-me aqui, eu vou levar a mensagem ao Garcia. E seja o que o Senhor quiser. Vai dar certo, vai dar errado, mas eu vou me esforçar por ser o melhor sal e a melhor luz possível. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Cristo Jesus, mais uma vez nos apresentamos diante do Senhor, dessa vez de maneira introspectiva, avaliando a nossa jornada, o nosso coração, tentando discernir se nós verdadeiramente temos sido isso que a sua palavra diz que deveríamos estar representando no mundo. Aqueles que restauram o sabor, aqueles que conservam a natureza das coisas, aqueles que, como luz, trazem clareza à realidade e não confusão, não distorções, não outras coisas que mais atrapalhem do que ajudam. Que o Senhor nos ajude, Pai, para que a gente possa se apoderar do desafio que é viver todos os dias da nossa vida preocupados mais com o que o Senhor deseja do que com aquilo que nós mesmos desejamos. Que a gente possa olhar para o nosso trabalho, para o estudo, para a família, para qualquer coisa e nos apresentarmos em oração em vários momentos do nosso dia, Senhor Deus, dizendo, Senhor, eu vou ser luz, eu vou ser sal ali, me ajuda, se eu não conseguir entender claramente tudo que eu posso fazer. Me ajuda, Senhor. Mas nós cremos que a sua palavra é suficiente. A sua palavra já nos deu o que precisamos para a gente começar a se mover. E o seu Espírito Santo nos capacita para que nós possamos não desistir. E o teu Filho Jesus já completou na cruz toda a obra que precisa ser feita. Mas que isso não seja para nós motivo de viver folgadamente, pelo contrário, que seja a razão de nós vivermos cada vez mais conscientes e de maneira mais digna, como aqueles que dizem, Senhor, eis-me aqui, esse problema, se esse problema é seu, Senhor, esse problema é meu também, e pode deixar que eu vou colocar a minha vida nesse negócio, para a honra e glória do seu nome, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Jesus.